Olá, pessoal. Eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o livro de Ouro do Universo. Eu terminei esse livro no finalzinho de janeiro e se caso vocês chegarem aqui no meu canal Caio de Paraquedas, não deixem de se inscrever, dar aquele joinha que eu ficarei muito agradecida. Hoje eu estou acompanhada apenas de água, porque está muito quente aqui. Então bora lá, pessoal. O livro de Ouro do Universo é de um autor brasileiro, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Ele tem 98 livros publicados e mais de 1.000 ensaios em revistas e jornais. Então, ele ganhou um prêmio José Reis de Divulgação Científica, isso em 1978. Então, é um autor brasileiro que vale a pena conhecer. Esse livro aqui tem mais de 520 páginas, é bem gordinho, eu fiz muitas anotações aqui que vocês podem ver. Ele tem, logo no início, o sumário, não vou ler todo o sumário, todos os capítulos, que são mais de 90 capítulos, apesar deles serem bem curtinhos, são mini capítulos falando sobre diversos temas. O que eu achei interessante, deixa eu abrir aqui, logo no início, o autor ele começa com duas canções, que não sei se dá para ver. Essa daqui é Como uma Onda, de Lulu Santos, e essa daqui também, Lulu Santos, Tempo e Espaço. Acredito que essa música está no livro porque ela expressa, em forma de canção, a lei fundamental dos cosmos, que tudo muda, tudo passa, tudo vem em ondas. Então, eu acredito que o autor ele parte do princípio que a realidade ela é regida por leis, por ritmos, por movimentos que não dependem da nossa vontade. Então, assim, eu achei bem interessante essa parte. Não tem apenas essas canções, tem outras canções ao longo do livro. O livro, ele é permeado de figuras, pinturas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui para vocês. Esse daqui é Saturno, Deus do Tempo. Esse daqui é uma pintura também, cujo nome é O Astrônomo, quadro do pintor J. ou J. Vermeer, de 1668. Vou mostrar, não sei se dá. Essa daqui é a Santa Noite, de 1530. Então, o que eu pude perceber é que o autor aqui, ele constrói um mosaico com canções, pinturas, arte, saberes antigos e modernos. E essas áreas diferentes não estão aqui por acaso. Tudo que o ser humano ele cria, a arte, a música, a agricultura, o pensamento, nasce como resposta à ordem, ao ritmo e à beleza do universo. Seja, pessoal, em outras palavras aqui, o universo inspira e o ser humano cria. Então, cada obra, cada pintura, cada canção aqui é uma tentativa de compreender o universo, nomear um mistério e tentar imitar o ritmo da criação. Pelo menos foi essa aqui a minha interpretação. Então, pessoal, o livro ele traz uma escrita clara e envolvente. Isso meio que facilita a nossa compreensão quando o autor aqui ele aborda temas mais complexos. E o Ronaldo Rogério, ele transita por diferentes temas, história, cultura, tradições antigas, apresentando uma visão ampla de como sociedades, civilizações diferentes se construíram ao longo do tempo através da observação do céu. Eu vou ler aqui para vocês no início o que ele traz. A vida humana está associada a fenômenos astronômicos e a ciclos naturais, como o ano e o dia, que permitiram a elaboração dos calendários civis e religiosos, nos quais as grandes festas universais, como a Páscoa, o Natal, constituem reminiscências astronômicas de grande importância histórica e econômica para a época em que foram instituídas. Então, como ele mesmo diz, a astronomia é uma das ciências mais antigas. Foi através da observação dos planetas, das estrelas, do Sol, que o povo antigo, civilizações antigas, conseguiam se organizar. Desde o planejamento de colheitas, festas sazonais, a sua economia. Então, eu achei esses primeiros capítulos bem bacana, foram de fácil entendimento também. Ele não usa, como eu falei, uma linguagem rebuscada, não, muito pelo contrário, é uma linguagem bem fluida, de fácil compreensão. Apesar da linguagem do Ronaldo Rogério ser simples, é interessante salientar aqui, por ele tratar de diversos temas, ele deixa meio que implícito em alguns capítulos aqui, meio que a sua opinião. Então, é interessante a gente, ao ler, ter um olhar mais clínico, um pensamento mais crítico, para tentar perceber
que é onde que acaba os fatos históricos e começa, de fato, a opinião dele. Então, eu vou ler um capítulo aqui para vocês, que seria a origem socioeconômica das festas sazonais. Eu fiz aqui, ó, muitas anotações que, de fato, aqui eu estava escrevendo o que eu achei estranho, o que eu concordo, o que eu discordo, mas vamos lá, só vou ler aqui a primeira parte, tá bom? Então, todas as festas, manifestações e regozijo do povo para comemorar um evento de origem histórica e ou mística, além de estarem associadas à origem religiosa, exprimem também o ritmo das estações sob a conotação da morte e ressurreição de um Deus, a natureza. Com efeito, todas as festas profanas para as religiões que surgiram mais tarde, que seriam posteriormente adotadas pelo cristianismo, associaram os dias melancólicos e tristes do outono, das folhas caídas, ao culto dos mortos. No início de novembro, e no momento em que a natureza desperta na primavera, depois de longo dormitar invernal, ao culto da ressurreição. Estas festas, muito importantes para as sociedades agrícolas primitivas, tinham como finalidade em todos os tempos e em todas as tribos reunir as populações do campo e mais tarde das cidades com o objetivo de obter uma unidade dos camponeses e dos habitantes dos núcleos civilizatórios. Então aqui eu não vou ler tudo, mas se vocês, quem for ler esse livro, pegar essa parte, principalmente desse capítulo e dos próximos capítulos, Carnaval, a festa cósmica das danças. Então eu entendo a linha de raciocínio dele, é claro que ele traz uma interpretação cientificista, então me parece que o autor aqui ele reduz o significado das festas cristãs a expressões simbólicas do ciclo natural. Então ele trata a ressurreição como uma mera variação mítica de um arquétipo agrícola, tanto que eu até dialoguei aqui com ele, né? A Páscoa cristã não celebra o retorno da primavera, mas a vitória definitiva sobre a morte. Então aqui quando eu leio aqui, eu meio que encontro uma possibilidade de dialogar com o autor, como eu falei, quando eu concordo, quando eu discordo, por isso que eu faço muitas anotações e coloco aqui post-its para eu não me perder também na leitura. Pessoal, apesar que nesses capítulos, em alguns trechos, parece que o autor ele minimiza esses grandes eventos históricos e religiosos, é importante a gente tentar exercer o nosso pensamento crítico para identificá-los e entender aqui que ele tá escrevendo através de uma visão meramente científica, certo? Por isso que é bom a gente também conhecer outros autores de história da religião, para que a gente consiga extrair a verdade ou uma interpretação mais justa acerca desses acontecimentos históricos. Por mais que um livro seja de astronomia. E é isso que eu quero falar. Assim, eu não sei se ele é ateu, mas isso não importa muito. Eu consigo reter aquilo que é bom e deixo os acessórios de lado. Então, bora lá, vamos continuar. Como eu falei, o autor aqui, o Ronaldo Rogério, ele vai tratar sobre diversos assuntos. E eu vou ressaltar um dos capítulos, os capítulos que eu mais gostei de ler: a astronomia na Mesopotâmia, a astronomia chinesa, a egípcia, a astronomia grega, a astronomia na Idade Média, a nova astronomia e a astronomia moderna. Então, eu acho interessante que o autor ele traz aqui meio que mini bibliografias de grandes cientistas como Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, nos ajudando a entender o desenvolvimento da astronomia através da contribuição desses grandes cientistas. Além de ele trazer assim, informações, por exemplo, aqui, ó, Marte, deus da guerra. Então, é a origem do nome de cada planeta. Foi assim, uma das sessões que eu mais gostei, que é a origem dos nomes dos planetas está envolvido aí a mitologia romana. Então, eu achei bem bacana também, quando mistura astronomia, história, filosofia, são coisas assim que eu gosto bastante. Outros capítulos que me chamaram a atenção, Via Láctea, esse é na página 368, a galáxia mais distante, página 378, sobre a origem do universo, bem interessante, para mostrar que, apesar de vários estudos, os cientistas, de uma maneira geral, não obtiveram uma resposta unânime sobre a origem do nosso universo, da Terra, da Lua, que é bem legal. Outros também, capítulos, e agora bem mais no final, que é onde estão os extraterrestres, isso na página 468, civilização do espaço, civilizações do futuro, sobre as estrelas nebulosas, e talvez um dos assuntos que sempre incitou a minha curiosidade, que é sobre os buracos negros. Ele vai falar aqui que existem diferentes buracos negros. O título sobre os buracos negros está na página 431 e 436, os diferentes tipos de buracos negros, que eu anotei aqui.
Então, resumindo a ideia, buraco negro é região do espaço onde a gravidade é tão intensa, tão forte, que nem a luz consegue escapar dela. Então, ele traz aqui também algumas palavras mais científicas, assim, que vai exigir um pouco da nossa inteligência, mas como eu falei, é possível ler. Eu não vou me prolongar muito, é um livro de mais de 500 páginas, então, pelo que eu entendi aqui, eu posso resumir que o livro, ele gira em torno da ideia que o universo, ele pode ser compreendido não somente através de uma ciência rígida, mas pela curiosidade humana e, de certo modo, pela reflexão filosófica. Então, esse livro aqui é para quem gosta de astronomia, mas não quer algo excessivamente técnico. Então, assim como eu, me serve de hobby, que instiga muito a minha curiosidade. E é isso, pessoal. Como eu falei, se vocês chegaram até o final do vídeo, caiu aqui de paraquedas, não deixem de se inscrever. Aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência e um cadinho de filosofia. Até mais. Tchau, tchau.